conosco, fazendo esse momento de oração. Um momento, eu diria, de muita preciosidade, porque é o momento que nós vamos deixar as nossas preocupações e vamos falar com Deus. E Ele nos espera com muita ansiedade. E nada melhor do que iniciarmos fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos colocar então na presença de Deus, rezando o nosso creio, nos colocando mesmo nessa abertura, nesse espírito de fé, de esperança e confiança em Deus. Rezemos. Nos acompanhe, por favor. Estamos na presença de Deus, que podemos escutar o que Ele nos tem para falar. É o Pai de bondade que olha com carinho por cada um de seus filhos e filhas. Que sintamos a presença amorosa de Deus Pai e possamos abrir nossos ouvidos e nossos corações para escutar o clamor de cada ser humano que anseia por dias melhores e ter vida em plenitude. Faça que sejamos apóstolos, apóstolas incansáveis do Teu Evangelho. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol a transmitir a luz e meu ser é templo onde habita Deus, o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me a vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Façamos neste momento a nossa oração. Ó Deus, atendei como Pai as preces de vosso povo, que anseia por dias melhores. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, neste momento, nós podemos colocar as intenções que nós trouxemos para a oração. Vocês em casa podem pôr, e aqui nós temos algumas. Agradecendo a Deus pela saúde que nos dá, pelo Papa Francisco, pelas pastorais, comunidades, pelos jovens e as jovens que querem seguir a vida religiosa. Tenham coragem em dar esse passo. Nossos familiares, nossos cooperadores, pelos casais que estão passando por momentos difíceis de relacionamento, pelos doentes que se encontram nos hospitais ou nos lares, pela Ana Lúcia do Prado, os desempregados, pelas pessoas que pedem nossas orações, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Recebo também nas intenções de Mateus, Celina, Cleusa, Elaine e Julinho. Que Deus conceda a eles a saúde.
E agora, nesse momento, vamos parar uns minutinhos, cada um no íntimo do seu coração, coloque as suas intenções. Nós vamos fazer agora, neste momento, uma oração. Vocês, aí na sua casa, nos acompanhem. Ó Deus, que em Jesus, esperado pelas gentes, faze cumprir hoje o desejo daqueles que vos buscam, a fim de que possam vos bendizer e vos louvar como Maria, Mãe de Cristo, vosso Filho, que se tornou Mãe nossa, aos pés da cruz, e foi inundada pelo Espírito Santo com os apóstolos no cenáculo. E agora, nós vamos também tirar esse momento de lermos a Palavra de Deus, nos enriquecendo assim, nos iluminando com esta palavra de Marcos. Marcos 1, de 21 a 28. Marcos 1, de 21 a 28. E por isso nós vamos aclamar esta palavra. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Evangelho de Marcos. Foram à cidade de Cafarnaum no sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava com quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, começou a gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou o espírito mau: "Cale-se e saia dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a escolha dos 12 apóstolos, Jesus sai a caminho para ensinar. Entra numa sinagoga, que é o templo dos judeus, no dia de sábado.
isto é, um dia especial e sagrado para os judeus. Ele ensina de forma diferente que os escribas e os fariseus da época ensinavam. Aqueles religiosos traziam o ensino institucionalizado, o ensino pago, o ensino arcaico, que não trazia vida, não trazia cura para as pessoas. Jesus traz à sinagoga o ensino novo que sara, que cura a nível de espírito, alma e corpo. E as pessoas ficaram maravilhadas com a pessoa de Jesus e seus ensinamentos. Os 2 primeiros sinais da Boa Nova que o povo percebe em Jesus são estes: o seu jeito diferente de ensinar as coisas de Deus e o seu poder sobre os espíritos impuros. Jesus abre um novo caminho, um caminho novo para o povo. Conseguir a pureza através do contato com Ele. Naquele tempo, uma pessoa que era declarada impura não podia comparecer diante de Deus para rezar e receber a bênção prometida por Deus a Abraão. Teria que purificar primeiro. Havia muitas leis e normas que dificultavam a vida do povo e marginalizavam muita gente como impura. Agora, purificados por Jesus, as pessoas podiam comparecer novamente à presença de Deus. Jesus é autêntico. Falava e fala com o coração. O coração de quem ama verdadeiramente o seu povo e os seus discípulos. Seu amor é fascinante e encanta as pessoas, porque seu amor é totalmente gratuito. Eis a diferença. A mensagem de Jesus liberta, devolve a dignidade às pessoas, tornando-as mais sociáveis, mais amáveis e mais solidárias. Jesus sabe penetrar no coração de cada um dos seus ouvintes, que são impelidos a pensar que o seu ensinamento é um ensinamento novo, sapiencial e profético. Ao mesmo tempo, uma palavra que vem de Deus e convence as pessoas. Jesus fala a partir da sua experiência como Pai. Sua palavra tem raiz no coração. Então, esses são os ensinamentos do Evangelho de hoje, né? Acreditar e amar a palavra de Deus, que é luz, que é força na nossa caminhada. Isso aí, nós vamos tentar, em cada encontro, momento de oração, falar um pouquinho de Marcos. Este ano nós vamos estudar Marcos. As leituras quase todas serão referentes ao Evangelho de Marcos. E nós vamos cada vez colocar um pedacinho da vida, dos escritos, dos Evangelhos de Marcos. Então, a tradução antiga, ela identifica Marcos como João Marcos, ele se chamava João Marcos. Isso está, se vocês querem verificar, em Atos 12. Aí fala o seu nome, que é João Marcos. E o que ele fazia? Ele era um acompanhante de Paulo. Ele acompanhava Paulo em tudo.
Também, se vocês querem verificar, procurem Atos 13, 5. Lá coloca esse acompanhante, essa pessoa, Marcos, que acompanhava Paulo. E ele era primo de Barnabé. Também pode verificar essa citação, esse parentesco em Colossenses 4, 10. Lá vocês vão ver que fala na pessoa de Marcos e tendo Barnabé como seu primo. Ele era natural de onde? De Jerusalém. Era um cristão convertido do judaísmo e discípulo de Pedro. Então, outra citação, se vocês querem verificar, 1 Pedro 5 a 13. Então, ele se converteu, era um cristão convertido, né? Porém, não há como conhecê-lo sem ser mediante os elementos presentes no texto, como a sua linguagem, o seu estilo e outros aspectos literários. Marcos, ele escrevia e falava com muita simplicidade, tinha um linguajar simples, portanto, se identificava ele realmente pelo seu modo de se expressar, a sua linguagem, o seu estilo, né? E também o seu aspecto literário. Marcos escreve de forma simples, numa linguagem muito própria e literária, como uma literatura própria do povo grego. As narrativas são apresentadas de forma bem elaborada e o autor é muito cuidadoso nos detalhes. Tudo aquilo que ele escrevia, que ele falava, ele colocava justamente com muito cuidado, com todos os detalhes possíveis. Tudo indica que ele era um judeu cristão de língua grega e aberto a uma missão universal. Então se vê que Marcos já era uma pessoa chamada por Deus, né? Que realmente ele tinha um quê especial na sua vida. Então ele tinha que ser um grande missionário também. O livro de Marcos é apenas o começo da boa notícia. O autor deixa claro, portanto, que sua obra não é completa e que para chegar ao fim supõe que o leitor tome uma posição. Olhe bem, o que ele fala é continuar o livro através da própria vida. Portanto, ele diz: seus escritos não são completos. Por quê? Porque nós, quando lemos os seus escritos, temos que saber de colocar isso tudo na nossa vida. E com isso nós nos tornamos o quê? Discípulos e discípulas de Jesus. Então, Marcos, inteligente, né? Uma pessoa que realmente não era voltada para si, mas ele se dava a todos. O livro de Marcos relata o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, em um relato rápido que muitas vezes se centralizava nos feitos poderosos do próprio Jesus. Então ele colocava nos seus escritos esse ministério de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Ele fazia sobressair tudo isso. Então, o primeiro momento que ele coloca com muita expressão é a expiação, que Marcos enfatiza como a missão central de Jesus como Messias. Quem escreveu este livro? Logicamente, foi Marcos, né? Esse livro foi escrito por Marcos. Embora Marcos não tenha estado entre os discípulos
originais de Jesus Cristo. Ele não conviveu diretamente com Jesus Cristo como outros discípulos, porque ele se converteu mais tarde, tornando-se assim assistente do apóstolo Pedro. E com certeza, tudo que ele fez, a sua missão, o que realizou, ele aprendeu com Pedro, né? E os seus escritos estão baseados justamente em tudo aquilo que ele aprendeu com Pedro. Marcos e sua mãe, Maria, veja quanto as mulheres, quase todas, tinham o nome de Maria, né? E a mãe de Marcos também era Maria. Moravam aonde? Em Jerusalém. A casa deles era um lugar onde os primeiros cristãos se reuniam para rezar. Então veja que ele já tinha dentro de si, da sua própria vida, esse ser próprio de Jesus Cristo, pregar, falar desse Jesus Cristo. Isso aí vocês podem perceber também em Atos 12, que fala. Marcos, portanto, ele sai de Jerusalém, ele deixa a mãe em Jerusalém, parte para ajudar Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Olha que abnegado que ele foi, se colocando mesmo para o trabalho missionário. Vocês quiserem verificar, está em Atos 12, 25. Atos 12, 25 e 13, 4 a 6. Portanto, Paulo escreve mais tarde que Marcos, João Marcos, né, estava com ele em Roma e o elogia como um companheiro que é muito útil no seu ministério. Portanto, ele dava um apoio muito grande a Paulo. E Paulo sentia assim um grande companheiro, um realmente que administrava e que ajudava Paulo. Se vocês quiserem verificar também essa citação, está em 2 Timóteo 4:11. Pedro refere-se a ele como meu filho Marcos. Olha que lindo. Era tanta afinidade, tanto companheirismo, tanta aproximação com os seus relacionamentos, que Pedro o chamava de o Marcos, meu filho. Que gostoso, que lindo, né? Sentia assim, chamado por Pedro, como se fosse o seu filho mesmo. Isso é muito bonito. Não sabemos exatamente quando o Evangelho de Marcos foi escrito. Provavelmente no tempo em Roma, né? E no tempo entre 64 a 70 depois de Cristo. E talvez depois do martírio de Pedro, mais ou menos pelo ano 64 depois de Cristo. Então, gente, nós vamos aqui, nesse momento, ver essa realidade, um pouquinho de Marcos. E devagar eu vou colocando uma continuidade, de a gente conhecer bem os escritos, quem foi Marcos, quem é Marcos para nós, quem é João Marcos para nós, né? Que nós nunca falamos João Marcos, mas o nome dele justamente é. E daí para frente vocês terão essa oportunidade que nós iremos colocar um pouquinho da vida e como são os escritos de Marcos. Que Deus nos abençoe, que nesse momento nós possamos parar um instante e colocando mesmo tudo aquilo que foi lido, refletido, essa colocação também, esse conhecimento maior que nós vamos ter da vida de Marcos.
Como é bom termos esses momentos em que nós podemos sentir a palavra de Deus, perceber que Deus se faz muito presente na sua pessoa, com a sua palavra, que Ele é a palavra. Então, que nós possamos sentir essa graça, esse privilégio que nós temos nesse dia, em todas as terças-feiras e outros dias que todo mundo tem o seu momento para oração. Por isso, nós agradecemos a Deus por meio de Maria, cantando. Em cada manhã, minha mãe, meu primeiro olhar é para ti. Caminho o dia inteiro pensando na vida e servindo por ti. Se acaso o cansaço me abate, é em teu colo que encontro a paz. E fico em silêncio rezando e vejo que as forças você me refaz. Maria pastora, cuida de nós, nos leve a teu filho, Jesus bom pastor. Maria pastora, cuida de nós, nos leve a teu filho, Jesus bom pastor. Concluindo esse momento com nossa oração. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão e perseverança dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre, não podemos deixar de passar um pensamento do nosso bem-aventurado Tiago Alberione. Quando uma paróquia é fervorosa, ali é mais fácil florescerem as vocações. As vocações são o sinal de uma vida cristã mais intensa na paróquia. O campo pode ser bem cultivado e pode ser mal cultivado também. Pode também ser esquecido. Então, esses são os pensamentos, ou melhor, o pensamento do nosso querido Padre Tiago Alberione. Irmãos e irmãs, chegamos no final da nossa oração. Queremos agradecer de modo especial a Pasconda, que nos assiste, e Simone, que se dedica de todo o coração para vir falar, para vir gravar para nós. Agradecer também os nossos familiares e a todos aqueles que rezam conosco aí na sua casa. Então, queremos deixar só um recadinho. Convidamos vocês a estar conosco no início de fevereiro. E ali nós vamos continuar junto fazendo a nossa oração. Porque nesse período de 2 semanas, mais ou menos, nós vamos fazer o nosso retiro. Então vocês rezem por nós também, tá? É um momento de graça, é um momento que a gente se encontra com o Senhor, para que Ele nos ilumine, que Ele nos dê força para a nossa caminhada. E agora, só podemos deixar para cada um de vocês, final de mês, né, início do outro, mas vamos deixar o nosso abraço fraterno a todos com carinho. E fiquem com Deus, né? E uma boa noite, um bom descanso.